Quarto ponto. Não, toda vez que eu falo desse quarto ponto, eu gosto muito de falar desse, eu até me animo quando eu vou falar dele, que é a história do cliente que fala visualês, o cliente que fala auditivês e o que fala sinestesês. Você não entendeu? Muita gente não entende, fica tranquilo. Eu vou explicar para vocês. Os brasileiros falam português. Minha esposa fala português, eu falo português. Só que minha esposa, por exemplo, pode estar falando auditivês e eu visualês. E aí não vai ter uma conexão completa na comunicação. Vai surgir aí um compliquês nesse meio. Eu vou explicar para você como você descobre, por exemplo, e aqui eu vou falar de forma muito rápida, devido ao tempo. Mas para você descobrir se uma pessoa, por exemplo, é mais visual, é mais auditiva, é sinestésica ou sinestésica, você observa os verbos e os adjetivos que ela fala. Eu vou, por exemplo, colocar 3 pessoas aqui saindo de uma reunião. A primeira vai dizer assim: eu não vejo uma luz no fim do túnel. A situação não ficou clara para mim. Tudo lá ficou muito obscuro. Então, faltou brilho na apresentação do vendedor. Quando ele fala isso, ele está falando que palavras? Não vejo, não está claro, obscuro, brilho. Essas palavras estão todas ligadas ao olho humano. Então, essa pessoa, ela gosta de reapresentar a realidade, ela conta as histórias de modo visual. Ela gosta de ver as coisas e ela gosta de falar aquilo que ela viu. Então, ela tem uma tendência a ser visual. A segunda pessoa sai da mesma reunião dizendo: olha, eu não captei, eu não consegui captar o que eles estavam falando. O clima esquentou, algo não se encaixava naquela reunião. Eu vi que a coisa pegou fogo lá dentro. Então, olha só, captar, que é pegar com a mão, não se encaixar, a coisa esquentou, que é a temperatura, ou pegou fogo, né, são palavras que remetem a quê? Ao tato e aos sentidos. Então, quando você está falando com a pessoa que está o tempo todo falando de tato, falando de sentidos, é uma pessoa sinestésica. E uma terceira pessoa que saiu dessa mesma reunião pode ter dito assim: as pessoas lá dentro não se entendiam, não houve harmonia, parecia que tudo que eles falavam soava grego para mim. Eu não consegui, com clareza, ouvir o que eles estavam dizendo. Então, olha só. Ele falou harmonia, sintonia, soar grego, clareza no sentido de audição. O tempo inteiro ela está falando da forma auditiva. Então veja que são 3 pessoas falando português, saíram da mesma reunião, só que falaram de forma diferente. Agora, como cliente, o visual, por exemplo, chega numa banca de verdura ou de fruta e fala que essa fruta não está com aspecto legal, ela não está com a cor legal, ela está com as manchinhas na fruta. Aí o vendedor de banca, o que ele faz? Ele entende que essa pessoa é visual e vai mostrar produtos que não têm manchas, produtos que têm uma forma constante, produtos que têm uma característica visível melhor. Se o comprador agora é um auditivo, ele vai fazer o quê? Ele não vai olhar a cor da melancia, ele vai bater na melancia e ele vai ouvir o barulho da melancia para decidir se ela está madura ou não, se ele deve comprar ou não. Então, o vendedor extraordinário, o que ele faz? Ele apresenta as características dessa fruta de forma auditiva. Ele bate na fruta para esse cliente auditivo ouvir que o produto é bom. E por último, o sinestésico é aquele que toca, que quer manusear o produto. Ele é aquele que puxa o pedacinho do abacaxi para ver se está maduro ou não. Ele é aquele que enfia a mão na fruta para saber se o dedo vai entrar. Esse é o cara sinestésico. Ele gosta de tocar, pegar, manusear. E é interessante que você vai lembrar agora que tem clientes que querem ver o manual, o catálogo inteiro, pega o catálogo da sua empresa, olha, folheia, ele olha o produto com detalhes. E tem clientes que nem olham o manual. Você fez um manual caríssimo, que custou caro em laser, em 3D, todo resinado. Foi uma fortuna fazer aquele catálogo. Mas o cliente pega o catálogo, põe em cima da mesa e fala você do seu produto. Por quê? Esse cara é auditivo, ele processa mais pela audição. Ele quer ouvir você falando. E por último, tem aquele que quer olhar o produto. Ele quer manusear, ele quer tocar o produto, né? Então esse cliente, deixa ele tocar, deixa ele manusear. Então quando você estiver lidando com esses clientes, você tem que entender que existem pessoas que falam visualês, auditivês e sinestesês. Você querendo ser um vendedor extraordinário, você pode fazer um curso, por exemplo, que eu costumo ministrar, que é programação neurolinguística aplicada a vendas. Eu ensino essas técnicas. Como reconhecer essas pessoas são visuais, auditivas e sinestésicas, através do que elas falam, através da postura, através do movimento ocular, da respiração. Existem várias pistas para você descobrir qual é a pessoa, qual o sistema representacional que a pessoa da sua frente costuma processar a informação.
E aí vem um velho exemplo que todo vendedor usa em vários treinamentos, que é a forma de você apresentar um produto. Se você tem um carro, por exemplo, vai apresentar o carro para um cara que é visual, você vai mostrar o motor, a lataria, o banco de couro, você vai mostrar as rodas, você vai mostrar os detalhes para o cliente visual. Se o cliente é auditivo, você vai ligar o motor, você não vai mostrar o motor, você vai ligar o motor, meter o pé no acelerador para ele escutar o ruído do motor. Você vai ligar o ar-condicionado para ele ouvir o barulho do ar-condicionado. Você vai chegar e vai dar uma volta e dizer, olha que carro silencioso. Porque os auditivos eles têm atenção muito focada no som. E por último, se o cliente é sinestésico, você pode, por exemplo, mostrar para o cara como é. Para o visual você mostrou o banco de couro, mas para o sinestésico você pode mostrar para ele, pedir para ele sentar e ele vai sentir o conforto desse banco de couro. Ele vai manusear a direção, ele vai mexer na direção, vai sentir como é confortável a direção. Ele vai tocar nos porta-objetos. É diferente, o sinestésico vai passar a mão no capô, ele vai olhar o design com a mão, ele não vai olhar com os olhos e nem vai olhar com o ouvido. Então, por isso que é importante você saber como apresentar o produto para um visualês, um auditivês e um sinestesês. Você vai falar a linguagem do cliente.